Olá, meu nome é Rafael Almeida, eu sou pesquisador visitante da Universidade Estadual de Goiás, campus Quirinópolis, e eu vou falar para vocês agora sobre o tema da palestra 2, Ressignificando dados morfológicos e homoplasias na era da filogenômica. O conteúdo dessa palestra e do texto a ser disponibilizado no site do Congresso é de minha autoria e do Dr. Marco Otávio de Oliveira Pellegrini, do Royal Botanic Gardens, Kew. Então, vamos relembrar um pouquinho as definições de sistemática biológica. Então, a sistemática biológica ela deve descrever, identificar, lidar com a nomenclatura e a classificação dos seres vivos. Os primeiros termos voltados para a definição da sistemática biológica surgiram com André Cesalpino em 1583, na Europa, na região do Mediterrâneo. E ele dizia que preconizava que os objetivos dos sistemas de classificação eles deveriam ser concisos, estáveis, de fácil utilização, de fácil memorização e preditivos. Trazendo isso para um contexto mais atual, significa refletindo filogenias, histórias filogenéticas. Então, a sistemática biológica sempre teve a morfologia como um papel central, principalmente na proposição dos primeiros sistemas de classificação dos seres vivos entre os séculos 17, 18 e 19. Então, esses sistemas de classificações eles eram baseados exclusivamente em macromorfologia, que é a morfologia externa, ou a micromorfologia, que é a micromorfologia interna dos seres vivos, e gerando sistemas de classificações que não são mais utilizados, como por exemplo os cinco grandes reinos da vida, que hoje a gente já se sabe que alguns deles não representam grupos naturais dentro dos seres vivos. Então, o pensamento em escada ele era predominantemente vigente dentro da sistemática biológica nessa época. Então, ele preconizava que as formas de vida teriam origens independentes, teriam surgido em diferentes tempos do passado, mas de um passado teológico, que consideraria que a Terra existe há 2.000 anos, 4.000 anos no máximo, dependendo do teísmo, e que isso representaria uma meritocracia biológica. Então, como assim? Na figura aqui ao lado, à direita, nós conseguimos ver uma escada onde o primeiro... na base da escada nós temos os seres não vivos, como as rochas, depois no segundo degrau as plantas, no terceiro os animais e no quarto e último mais acima os humanos. Então nós seríamos melhores do que todos os outros seres vivos ou não vivos abaixo dos degraus da escada onde a gente está posicionado. Um pensamento em árvore ele só surgiu a partir das ideias de Darwin, com a teoria da evolução, só que Darwin ele nunca propôs um método objetivo para a gente poder testar as relações de parentesco entre os seres vivos. Então, só em 1960, com o entomólogo alemão Willy Hennig, que esse método foi proposto e publicado, que é a chamada cladística, que ele é um método de reconstrução de árvores que evidencia relações de parentesco entre os seres vivos. A cladística ela também é conhecida como sistemática filogenética e ela preconiza que a classificação biológica deve refletir a história evolutiva dos organismos vivos. Dentro da cladística existem dois termos centrais. O primeiro deles é a homologia, que é a correspondência ou similaridade em forma ou função entre linhagens que são atribuídos à ancestralidade comum. E existem três tipos básicos de homologias: a plesiomorfia, a sinapomorfia e a autapomorfia. Vamos ver exemplos deles. Então, a plesiomorfia é um caráter compartilhado pelo ancestral de um grupo, mas não por todos os seus descendentes. Neste exemplo, nós temos a árvore filogenética das angiospermas, o APG4, onde a gente consegue ver que o caráter mapeado aqui é o número de cotilédones e os estados são um cotilédone ou dois cotilédones. E que o estado 2 cotilédones ele é plesiomórfico nas angiospermas, ou seja, ele surgiu no ancestral das angiospermas e foi mantido em grande parte das linhagens existentes atualmente, exceto
em monocotiledôneos, onde no ancestral de monocotiledôneas surgiu a presença de somente um cotilédone, que foi mantido nas demais linhagens viventes de monocotiledôneas. Então, uma sinapomorfia é um caráter compartilhado pelo ancestral de um grupo e por todos os seus descendentes. Voltando para o mesmo exemplo do APG4, nós temos um outro caráter que é a ornamentação do grão de pólen. A codificação é a presença de uma única abertura ou de 3 aberturas no grão de pólen. Quando a gente analisa isso na árvore filogenética do APG, a gente consegue evidenciar que o pólen monossulcado com uma só abertura, ele é plesiomórfico, ele é ancestral dentro das angiospermas, e que o pólen com a presença de 3 aberturas, ou seja, tricolpado, ele surgiu uma única vez no ancestral de Eudicotiledôneas, desse clado aqui, e foi mantido em todos os seus descendentes. Então, um pólen tricolpado seria uma sinapomorfia das Eudicotiledôneas. E uma autapomorfia é um caráter exclusivo de um único terminal. Então, em outras palavras, ele é uma sinapomorfia de um único terminal, de uma única espécie, nesse caso. Então, nesse exemplo, nós temos uma árvore filogenética representada aqui por gênero Amorimia, um gênero de lianas pequeno, endêmico da região neotropical, onde o caráter ancestral plesiomórfico que surge e se mantém em grande parte das linhagens, é a presença de glândulas dispostas de forma irregular na lâmina, e todos os outros 3 estados de caráter apresentados aqui em colorações diferentes, eles foram recuperados como autapomorfias de linhagens específicas. Então, o azul de Amorimia septentrionalis, o amarelo de Amorimia cariniana e assim por diante. O segundo termo, conceito muito importante dentro da cladística é a homoplasia, que é a correspondência ou similaridade em forma ou função entre linhagens que não são atribuídos à ancestralidade comum. E existem 3 tipos básicos de homoplasias: a convergência, paralelismo e a reversão. Exemplos de cada um deles. Convergência é a produção de características idênticas, morfológicas nesse caso, né, do exemplo, por diferentes ontogenias. Então, a gente tem ontogenias diferentes e ancestrais comuns diferentes. Qual é o exemplo aqui? É o surgimento do hábito suculento dentro das angiospermas. Então, aqui a gente tem uma filogenia das angiospermas e a gente tem evidenciado que o hábito suculento surgiu em 8 famílias de angiospermas que não compartilham o mesmo ancestral comum, então são surgidas em linhagens não proximamente relacionadas e por ontogenias diferentes. Então, isso que é convergência. O paralelismo, por outro lado, é a produção de características aparentemente idênticas, no caso do exemplo morfológicos, pela mesma ontogenia. Então, aqui a gente tem, nesse caso, a ontogenia é a mesma, só que surgindo em linhagens que não são proximamente relacionadas, ou seja, que têm ancestrais comuns distintos. E o exemplo, no caso, são as flores de óleo, que são aquelas flores que oferecem óleo ao invés de néctar ou pólen, como recurso floral para seus polinizadores. Então, aqui, de novo, uma árvore filogenética de todas as angiospermas, evidenciando que as flores de óleo surgiram independentemente 11 vezes em 11 famílias de angiospermas distintas, só que as 2 maneiras atualmente existentes de produção de óleo nessas flores, seja por um epitélio ou por um tricoma glandular, tanto essas 2 morfologias, micromorfologias, apresentam ontogenias exatamente iguais em todos esses grupos, nessas 11 famílias de angiospermas. Então, é isso que caracteriza um paralelismo. E uma reversão é a produção de características plesiomórficas aparentemente idênticas pela mesma ontogenia. Então, a gente tem uma ontogenia igual aqui, e um ancestral plesiomórfico. Neste exemplo, nós temos o número de verticilos de estames analisado em angiospermas mapeados. Então, nessa filogenia das angiospermas, as primeiras linhagens apresentam mais de 2 verticilos, que são mantidas em Nymphaealis austrobelealis. Depois, a presença de 2 verticilos somente é predominante
nas demais linhagens de angiospermas, como monocotiledôneas ou dicotiledôneas, e grande parte das magnoliídeas, só que dentro dessas linhagens em subclados nós temos uma reversão desse estado de caráter para o estado ancestral, que é mais de 2 verticilos, nessas linhagens aqui e nessas outras linhagens dentro de dicotiledôneas. Então é isso que caracteriza uma reversão. Então, qual que é o papel da morfologia na cladística, na filogenia molecular, por exemplo, hoje? Então, a gente tem grandes filogenias sendo feitas e propostas, revelando padrões completamente distintos dos sistemas de classificações clássicos baseados em morfologia, só que a gente tem essas novas relações de parentesco propostas e se a gente usa só DNA, a gente não tem nenhuma maneira empírica de transformar essas novas relações de parentesco evidenciadas em um sistema de classificação baseado em morfologia para ser utilizado no dia a dia. Então, é esse o papel da morfologia na cladística hoje. Então, vamos ver como ele está sendo implementado. Então, a morfologia, quando ela é mapeada dentro, em cima de uma filogenia molecular, ela geralmente é feita, em grande parte dos trabalhos hoje em dia, priorizando somente as homologias. Então, a gente sempre vai ter uma árvore para cada caráter mapeado. Então, se nesse exemplo, que é uma matriz com 32 caracteres morfológicos, a gente obtém 32 árvores distintas com 32 mapeamentos diferentes para cada um desses caracteres. Então, é um número muito grande de árvores, com um número muito grande de interpretações que devem ser feitas de maneira visual e a olho nu, e que é muito difícil da gente conseguir objetivamente analisar toda a informação que está sendo proveniente dessa análise. E além disso, as homoplasias elas não são evidentes nesse tipo de análise, pois a gente só consegue observar as homologias. Então a gente só consegue observar, por exemplo, de maneira fácil os caracteres que são sinapomórficos ou autapomórficos. Só que quando a gente escolhe um outro tipo de método em que ele vai fazer um mapeamento desses caracteres morfológicos, só que priorizando tanto as homologias quanto as homoplasias, a gente tem um resultado completamente diferente. Então, com aquele mesmo exemplo dos 32 caracteres morfológicos para aquele dataset, a gente não tem 32 árvores geradas para serem analisadas. A gente tem somente uma árvore obtida para todos os 32 caracteres e seus diferentes estados, resumidos nessa única árvore, e a gente tem várias bolinhas aqui, vários círculos, onde cada um deles acaba refletindo esses caracteres e seus estados. Então, as bolinhas vermelhas são as homologias mapeadas e as brancas são as homoplasias. Então, o que a gente consegue interpretar nesse tipo de análise? Por exemplo, que o caráter 19 aqui, ele teria o caráter 19, estado 0, teria surgido somente 2 vezes ao longo da evolução desse grupo aqui. Então, uma vez, primeiramente no ancestral de Mascânia, aqui, desse clado, e depois no ancestral do clado Amorimia pubiflora, que está aqui. Então, vamos ver o que significa morfologicamente esse caráter e esse estado. Então, esse caráter e esse estado são as anteras glabras. Então, anteras glabras só ocorrem aqui, no gênero Mascânia e no clado formado por Amorimia pubiflora, cariniana amazônica e camporum, dentro do clado malpigioide. Então, de uma maneira prática, empírica e objetiva, a gente poderia transformar esse mapeamento que foca tanto as homologias quanto as homoplasias em uma chave de identificação para ser utilizada de forma fácil e empírica no dia a dia por taxonomistas ou por qualquer outro cientista. Então a gente não transforma a sistemática filogenética em algo baseado somente em molecular, onde a morfologia não tem mais um papel protagonizante. Então a gente consegue testar a morfologia de uma forma empírica e qual a importância dela como homoplasia e homologia dentro da evolução desse grupo e transformar tanto as homoplasias quanto as homologias em características morfológicas que vão ser utilizadas de uma maneira prática numa chave de identificação. Então, como a gente
trabalha esse tipo de método, onde a gente vai analisar tanto as homoplasias e homologias de forma igualitária dentro da era da filogenômica. Então, hoje em dia a gente sabe que os estudos de filogenômica eles estão sendo amplamente popularizados por novos métodos de sequenciamento de DNA, onde a gente consegue obter genomas completos, tanto de cloroplasto, quanto de núcleo, quanto de mitocôndria, de diferentes grupos de seres vivos, no nosso caso aqui plantas, e que o número de caracteres analisados ele passa de uma ordem de alguns milhares, como 5.000, 10.000 caracteres, quando a gente sequenciava somente alguns genes, para milhares de caracteres, onde geralmente quando a gente tem, por exemplo, a análise do genoma nuclear, a gente tem mais de 200.000 caracteres de DNA sendo amostrados. E isso também nos permite uma ampla amostragem de diferentes grupos de seres vivos que são morfologicamente completamente diferentes e díspares, como desde algas verdes até angiospermas, como nesse caso aqui do exemplo. E isso facilita muito uma análise clara e objetiva de caracteres do DNA com uma quantidade muito maior de caracteres do que antigamente a gente se obtinha com sequenciamento Sanger. Só que na era da filogenômica a gente ainda tem muitas limitações. Como assim? A gente tem, primeiro, incongruência de genomas, então a gente tem filogenias geradas a partir de diferentes genomas, elas têm geralmente resultado em incongruências muito problemáticas para a sistemática biológica, onde o posicionamento aqui nesse exemplo de uma filogenia de Solanum, aqui à direita a gente tem uma árvore gerada com genoma de cloroplasto e à esquerda com genoma de núcleo, e o posicionamento de diferentes gêneros é completamente diferente dependendo do tipo de genoma que está baseado. E aí, como a gente sair dessa encruzilhada? Qual tipo de genoma deve ser priorizado nesse tipo de trabalho para se propor um novo sistema de classificação para Solanum, por exemplo? O genoma nuclear ou o genoma plastidial? Porque com essas incongruências a gente tem muitas politomias sendo geradas quando a gente combina esses dados. Isso faz com que o suporte estatístico de alguns clados seja parcialmente baixo e não relevante para a gente considerar o mínimo para poder propor um novo grupo ou um novo ranking taxonômico. E isso acaba gerando muito mais incerteza dentro desses estudos filogenômicos, porque a gente nunca tem o último passo sendo feito, que é a proposição de um novo sistema de classificação baseados nesses estudos filogenômicos, só que com a morfologia aliada a tudo isso. Então, como transformar tudo isso que está sendo feito com dado filogenômico em novos sistemas de classificação para os seres vivos, baseados não só em DNA, mas também em morfologia. Então, uma das coisas que é uma das maiores dificuldades, acho que uma das maiores motivadores da gente propor essa mesa redonda no Congresso foi que todos os estudos de filogenômica que passaram a ser preponderantes e dentro da ciência, eles começaram a se popularizar em 2015, que acabou coincidindo com um golpe que teve em 2016 no Brasil, com a deposição da presidente Dilma, e ao mesmo tempo, desde 2016 para cá, houve uma redução muito drástica no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, que é aquele ministério que financia toda a ciência feita no Brasil. Então, como fazer ciência dentro da sistemática biológica da taxonomia do Brasil sem dinheiro para gerar dado primário de DNA de filogenômica, que hoje em dia é muito caro quando a gente considera, por exemplo, em real e não em euro, dólar ou libra, por exemplo. Então, a gente acredita que os dados secundários têm um papel muito importante para a gente conseguir dar esse próximo passo dentro da sistemática biológica, porque a gente já tem uma quantidade muito grande de diferentes genes sequenciados no GenBank, ou de diferentes genomas do cloroplasto, diferentes genomas nucleares já sequenciados e disponibilizados no Tree of Life do Kill e em outros repositórios como o Zenode e Dryad, e a gente tem uma quantidade gigantesca de herbários virtuais que já foram
informatizados e digitalizados. Então a gente já tem acesso a esse catálogo de diferentes herbários do mundo inteiro de forma online e de diferentes literaturas já publicadas, tanto de artigos científicos quanto de livros e de coisas não publicadas, como teses e dissertações feitas em taxonomia sistemática no Brasil, que podem facilmente ser transformados em matrizes morfológicas com uma nova codificação e mapeados em filogenias moleculares geradas a partir de todos esses dados já presentes nesses diferentes repositórios online. Então, ainda nos dados secundários, a botânica do Brasil tem um potencial muito maior, porque a gente já tem a flora e fauna do Brasil pronta. Então, só um exemplo, em 2003 a gente tinha cerca de 85 taxonomistas de planta ativos no Brasil. Hoje, só a partir da Flora do Brasil publicada em 2020, a gente tem cerca de 880. Então, olha o crescimento exponencial que teve de taxonomistas vegetais no Brasil de 2003 para 2020. Então, a quantidade de dado primário para morfologia gerada aqui é muito grande. Agora, como utilizar isso de forma aplicada dentro de um estudo de sistemática biológica com base em filogenias moleculares? É utilizando os dados secundários, tanto de filogenias quanto de morfologia, juntando os dois e tomando o próximo passo na sistemática biológica. E aí a gente vai possibilitar o renascimento da morfologia vegetal, que lembrando daqueles preceitos do Cesalpino, da descrição, identificação, nomenclatura e classificação, a gente no Brasil só tem feito descrição, e a gente não tem contribuído para fácil utilização e fácil memorização dos sistemas de classificação, porque eles estão todos sendo refeitos com base em filogenias moleculares, mas o próximo passo, que é a proposição de novos sistemas de classificação baseado nessas filogenias moleculares, só que refletindo a morfologia que a gente já tem estudado, às vezes muito amplamente, isso não está sendo feito. Então, quais são os próximos passos, então, para o Brasil, na nossa opinião? Então, as perspectivas futuras são que a gente consiga pegar, por exemplo, filogenias já amplamente já publicadas e feitas para diferentes grupos, como esse aqui para Malpighiaceae, onde a gente vê aqui diferentes sistemas de classificação propostos com base só em morfologia no passado, já foram testados e não recuperados como monofiléticos, e a gente tem um entendimento completamente diferente da família hoje em dia, não mais dividida em 2, 3 grandes grupos, mas sim em 10 grandes grupos que não apresentam nenhuma circunscrição morfológica e que precisam urgentemente de circunscrições morfológicas para que a gente possa propor novos sistemas de classificação para esses grupos, baseados tanto em filogenia molecular, em filogenômica, quanto em morfologia. A gente precisa dar esse próximo passo. Sem esse próximo passo, a sistemática biológica ela nunca vai avançar de maneira efetiva e eficaz e vai ser trazida para o século XXI. E é isso que eu tinha de dizer para vocês. Muito obrigado.